Amigas, amigos, olá! O desastre do Rio Grande do Sul começa a deixar os meios de imprensa. Os problemas continuam no estado, mas a imprensa já cansou aparentemente de fazer a cobertura dos problemas no estado. E pior ainda, o que causou estes problemas, isto é que está saindo do nosso horizonte, está saindo do foco social. As formas equivocadas de uso da terra é que geraram este problema em diferentes escalas territoriais. Desde a escala mundo, o problema de aquecimento global antropogênico e mudanças climáticas, passando pela escala nacional ou regional no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, por exemplo, a polêmica da PEC das praias, né? É privatização das praias? Não, não é privatização das praias, mas trata-se de um recurso de dificultação de acesso às regiões de praias mediante a sua mercantilização com vistas a maior ocupação nesta lógica mercantil, o que vai causar problemas ambientais na região. Então nós temos a pressão de setores imobiliários, nós temos a pressão de setores econômicos para fazer o que sempre foi feito em diferentes partes do mundo e também aqui no Brasil, um uso errado da terra, um uso errado do solo, como nos é trazido por esta reportagem do Observatório do Clima. Mudanças climáticas intensificaram chuvas no Rio Grande do Sul, diz estudo, mas não apenas. A professora Regina Rodrigues, da UFSC, destaca o desmatamento. Então, a perda de cobertura vegetal acentua, por exemplo, o escoamento de águas superficiais, dificulta a infiltração de água, contribui para o episódio que nós tivemos no Rio Grande do Sul recentemente. Se a professora Rodrigues destaca o problema do desmatamento, nós temos hoje outras formas erradas de uso do solo. Olha só a notícia também do Observatório do Clima. Organizações pedem veto ao projeto que dispensa licenciamento para a monocultura de eucalipto. As áreas ditas de reflorestamento, elas são ditas de reflorestamento, mas não tem reflorestamento porcaria nenhuma. Reflorestar significa, tecnicamente, reconstituir a cobertura vegetal nativa que foi retirada de uma determinada região. A região era de cerrado, a região era campestre, a região era de mata de araucária, e essa vegetação nativa foi retirada e no seu local, né, no seu lugar se coloca eucalipto, se coloca pinos, de uso, por exemplo, na indústria de papel e celulose. Isto não é reflorestar, isto é plantação de eucalipto, isto é plantação de pinos com uma série de problemas ambientais correlatos. O Observatório do Clima traz fragmentação dos habitats, aumentando a vulnerabilidade de espécies nativas e facilitando a propagação de espécies exóticas invasoras, contaminação dos corpos d'água pela utilização intensiva de agrotóxicos e fertilizantes, ainda mais, redução da biodiversidade, comprometimento de serviços ecossistêmicos essenciais como polinização, regulação do clima e a regulação do clima pela conservação das áreas naturais em monoculturas florestais e, finalmente, impactos sociais como a possível desapropriação de comunidades tradicionais e alteração de seus modos de vida, bem como conflitos pelo uso da terra e recursos hídricos. Há, portanto, um monte de problemas socioambientais ligados a estas monoculturas de eucalipto e de pinos, essas monoculturas florestais. Era um projeto do Congresso Nacional. A Presidência da República poderia vetar este projeto. Não vetou. E não vetou por quê? Porque provavelmente o Lula e o PT adoram essas monoculturas? É claro que não. Nós nos encontramos um Congresso extremamente conservador e ou reacionário. Se o presidente vetasse, este veto seria derrubado no Congresso com perda de capital político da presidência. Daí a ideia de não vetar, porque não teria como barrar este projeto. Se o Observatório do Clima traz esses problemas, eu ainda traria mais problemas essas monoculturas para vocês. São chamados desertos verdes ou florestas silenciosas. Por que florestas silenciosas? Você entra numa área de cerrado e parece uma festa da natureza, porque tem barulho, tem inseto, tem movimentos. Você entra numa área de eucaliptos, de pinos, você encontra um silêncio mortal nestas áreas, porque as espécies nativas brasileiras não estão adaptadas a esse tipo de planta e, portanto, acabam se afugentando da região.
e ainda com o problema da chamada serrapilheira. Serrapilheira, lembrem-se, é aquela camada de matéria orgânica, galhos, folhas, que caem das árvores e entram em decomposição no solo. Só que vejam, é eucalipto nativo da Austrália. Os micro-organismos brasileiros não sabem fazer a decomposição do eucalipto e, consequentemente, há uma decomposição mais lenta. Alguns micro-organismos brasileiros sabem fazer essa decomposição, mas começa um processo de seleção artificial desses micro-organismos na região, fazendo com que apenas estes mais adaptados à decomposição de eucalipto consigam prosperar nesta área, o que também traduz problemas ambientais para o solo da região. Agora, se o solo é degradado, qual é a resposta que a agroindústria do eucalipto dá? Mais adubação, mais fertilização química, mais agrotóxico, que aumenta o impacto ambiental em diferentes níveis: solo, cursos d'água, animais da região, contaminação do homem e assim sucessivamente. Então nós temos mais um problema, o problema do uso do solo agora tão recentemente, concomitantemente ao desastre do Rio Grande do Sul, o problema da liberação sem licenciamento ambiental das plantações de pinos e eucaliptos, as chamadas silviculturas, culturas da floresta. Temos ainda mais um problema, o cerrado, como bola da vez infeliz de destruição ambiental. Nós tivemos nos últimos anos, em governo Lula, uma reversão do que aconteceu em governos Temer-Bolsonaro, a tendência de redução do desmatamento na região amazônica, como nos é mostrado aqui no nosso mapa do MAP Biomas, de um artigo do MAP Biomas. O desmatamento na Amazônia Legal caiu 32%. E o desmatamento nesta área roxa, né, do estado do Amazonas, do Acre e de Rondônia, caiu 73%. Parabéns para o governo. Mas nós tivemos um aumento de desmatamento no Mato Piba, né, no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia de 47%. As áreas de cerrado passaram a ser as nossas principais fronteiras de desmatamento. E é muito difícil conter o desmatamento no cerrado. Lembrando, desmatamento no cerrado, cerrado que é a caixa d'água do Brasil, cerrado que dá acesso a partir das bacias hidrográficas a diferentes regiões brasileiras. E, portanto, o desmatamento em cerrado é redução de oferta de água em período seco, é inundação em período chuvoso. E por que é tão difícil conter o desmatamento no cerrado? Eu destaquei aqui para vocês um primeiro aspecto, um aspecto legal, o Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro pressupõe que 80% da área da propriedade rural em floresta amazônica tem que ser preservada em reserva legal, 80%. Só é possível, então, do ponto de vista legal, o desmatamento de 20% da propriedade. Ainda em Amazônia Legal, se não for vegetação de floresta equatorial, for vegetação de cerrado, o desmatamento permitido, a reserva legal é de 35%, já cai significativamente, de 80% para 35%. Nos demais biomas brasileiros fora de floresta amazônica, nós temos 20% de reserva legal, 20% de reserva legal. Como resultado, cerrado fora da Amazônia Legal, 20% apenas de reserva legal, aumentando para 35% se for cerrado na Amazônia Legal. A área legal que é permitida por lei de desmatamento de cerrado é muito, muito grande, o que torna muito mais difícil a fiscalização e a redução desse desmatamento, porque ele é legalmente constituído. Para piorar a situação, vejam, coloquei aqui 2 mapas para vocês do MAP Biomas, de ocupação da região de cerrado do Brasil, com destaque para a região dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, e para a região do Mapitoba. E esses 2 mapas estão traduzindo a ocupação do solo em pastagem, agricultura, inclusive lavoura temporária e permanente, e silvicultura, né, em 2 anos, 1985 e 2022. Notem primeiro a intensa ocupação destas áreas da região centro-oeste do Brasil e, portanto, uma devastação muito significativa de cerrado nesse intervalo de tempo dos anos 1980 agora para os anos 2020, mas em diferentes formas de ocupação. Nós temos pastagem, agricultura, silvicultura, a silvicultura, né? O eucalipto, o pinus, tá certo?
nós temos essas diferentes formas de ocupação, o que cria ainda mais dificuldade de controle de desmatamento legal e ilegal pela diversidade inerente à região, que é uma fronteira de expansão de atividades econômicas. Finalmente, nós temos um último problema, um problema internacional mundial que tem gerado reflexos aqui no Brasil nos últimos 2 anos. Vejam o que nos traz a WWF Brasil. Lei Antidesmatamento da União Europeia pode deixar Cerrado e Pantanal desprotegidos, dizia a WWF Brasil em maio de 2022. E que problema é esse da lei antidesmatamento da União Europeia? A União Europeia baixou uma legislação através da qual ela se reserva o direito de não comprar produtos agrícolas, óleo de palma, soja, que venha de área de desmatamento de florestas tropicais, de florestas equatoriais. E vejam, desmatamento legal ou ilegal. Lá está a Indonésia. E houve um desmatamento de acordo com as leis da Indonésia. Ou o Brasil na produção de soja, tá certo? O que diz a União Europeia, não estou nem aí. Então, houve desmatamento, eu me reservo o direito de não comprar soja, óleo de palma dessas regiões. Parece muito bonitinho, né? Tremenda consciência ambiental da União Europeia. Só que não. Não porque continua havendo na União Europeia a demanda por essas matérias-primas da agroindústria. E eles vão continuar comprando, só que eles não compram mais de área de desmatamento de floresta. A lei fala alguma coisa sobre savana? A lei fala alguma coisa sobre outros biomas? Não. Então lá se vai o bioma de savana, de cerrado no Brasil, lá se vai o bioma campestre para a produção dessas monoculturas de exportação. E vejam, é um problema que a gente já tematizou aqui no GeoVest. Foi o 10º tema do ano passado, de 2023, lá pelo mês de abril, maio, a gente estava trabalhando esse tema no ano passado lá no GeoVest. Um aninho de atraso em relação à WWF, e é um problema que está se desenrolando agora. Você escuta nos noticiários aumento do desmatamento no Cerrado. E por que este aumento do desmatamento no Cerrado? Por causa da patética lei da União Europeia, que na verdade desloca o desmatamento de área de floresta para áreas de outros biomas. Mas hoje nós temos um governo que não é negacionista, né? Não é negacionista da Covid, não é negacionista do clima, e busca enfrentamento desses problemas. O governo federal brasileiro lançou recentemente um programa contra o desmatamento de área de cerrado, um programa de prevenção de desmatamento de áreas de cerrado. Esse programa tem 4 eixos mais importantes. Destacaria para vocês: parceria em jogos ganha-ganha com os produtores rurais, devido ao desmatamento que é legalmente permitido, né? Devido ao desmatamento legal na região que a gente viu anteriormente. A reserva legal é só de 20% ou 35%. Então é necessário que o produtor rural tenha um ganho para não desmatar a região. Acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem uma área rural próxima de Nova York, montanhas de Catskill. Esta área tem nascentes importantes para o abastecimento de Nova York. Essas nascentes só continuarão funcionando se o produtor rural fizer a preservação dos olhos d'água, fizer a preservação das matas ciliares. A Prefeitura de Nova York faz um contrato através do qual ela paga para o produtor rural manter essas regiões. Então, algo análogo. Então, algum tipo de ganho financeiro por parte do produtor rural para que ele mantenha essas áreas preservadas, essas áreas de cerrado preservadas. Ainda mais, parceria com estados e municípios no processo de autorização de desmatamento. A gente viu a diversidade de ocupação na região. Então, não dá para ter uma legislação única, né, com a ação do IBAMA, com a ação do ICMBio, como a gente tem na região amazônica. Lá tem graves problemas a serem enfrentados na região amazônica, mas há outros problemas, há problemas diferentes na região de Cerrado que exigem essas parcerias com estados e municípios. E ainda 3 e 4, aprimoramento da regulação fundiária e obtenção de informação, a forma através da qual é feita a cessão, né, a posse da terra para uso da terra e a compensação do desmatamento legal com reflorestamento. Só que não pode ser o reflorestamento com eucalipto, com pinos que nós vimos anteriormente, tá certo? Temos aí 4 eixos do programa do governo federal. Bastante interessante, parece que eles focam no problema. Mas há uma outra dificuldade a ser superada. Como implementar isso na prática?
diante de, como eu falei, um congresso de direita e extrema-direita, falei lá no começo do vídeo. E ainda mais, se há um congresso de direita e extrema-direita, há necessidade de organização e pressão da sociedade para que esse programa seja implementado, para que a silvicultura não passe em branco, como está passando agora em termos legislativos. Há necessidade de organização e pressão política da sociedade. Agora, quando eu falo pressão política, gente, não é silcar cartaz e camiseta e sair gritando pela rua. Isso parece não vai funcionar muito bem, tá legal? Não é também, sei lá, jogar tinta em quadros que estão protegidos com vidro, como acontece lá nos países da União Europeia. Então não é disso que eu estou falando. É pressão da sociedade civil organizada. Essa sim que tem mais voz, que tem mais força para exercer pressão sobre as estruturas de poder, entre outros, por exemplo, os meios de imprensa. Só que daí a gente tem uma última camada de pessimismo na nossa análise. Porque vejam o que o G1 nos traz sobre o Mato Grosso e a cidade de Sorriso, agora em 2022. Mato Grosso tem 35 municípios na lista dos 100 mais ricos do agronegócio. Sorriso, no Mato Grosso, é a cidade mais rica em produção no agro. São aquelas reportagens que mostram uma pequena cidade do centro-oeste que tem concessionária de carros de luxo, que tem condomínios residenciais de alto padrão. Ai, como a soja resolve todos os problemas. Perfeito, né? Perfeito. Então, uma reportagem como essa está validando e, por que não, estimulando a ocupação desenfreada das áreas de cerrado no Brasil. Diferentemente, vejam que esse meio de imprensa especializado em problemas socioambientais, o Mongabay, vejam o que ele nos traz. Para a mesma cidade de Sorriso, na capital da soja, agronegócio revela seu apartheid. Então, será que todo mundo se dá bem nessa soja lá em Sorriso? Parece que não, parece que não. Nós temos os casebres simples de populações camponesas e em áreas de assentamentos de reforma agrária em oposição aos condomínios de luxo apresentados nas reportagens dos meios corporativos de imprensa. Aqui na outra foto à direita nós encontramos no alto uma igreja evangélica construída em madeira e logo abaixo uma loja que vende produtos de alto padrão. Nós temos ainda mais problemas nessa região de Sorriso, mostrado nessa mesma reportagem da Mongabay Brasil, agrotóxicos. Nós temos os pequenos produtores rurais que geram renda através da apicultura. Não apenas eles geram renda, a apicultura é muito importante para a manutenção de relações ambientais e para a própria atividade agropecuária, tendo em vista a polinização. Mas as abelhas são extremamente vulneráveis ao agrotóxico e daí a tendência de eliminação das abelhas que geram o problema ambiental de polinização, gera um problema social de perda de renda destes produtores rurais. Há também pressão jurídica do agronegócio contra os assentamentos de reforma agrária, que frequentemente são questionados juridicamente, havendo perda de parte das suas terras, o que é um problema grave para a manutenção das condições econômicas do assentamento, ou na sua integralidade, gerando a desocupação destas áreas e a remoção de famílias. A pressão, e segundo a reportagem da Mongabay, não se dá apenas por pressão jurídica, dado o poder econômico do agronegócio agroindustrial, se dá por meios criminosos. Nós temos inúmeros relatos, e a Mongabay também traz esse relato, de uso de agrotóxicos contra populações humanas. O avião que passa fazendo a pulverização lança o agrotóxico junto ao assentamento de reforma agrária, né? E isto causa problemas mais graves do que os problemas usuais de agrotóxicos. A mesma reportagem da Mongabay nos traz o aumento dos casos de câncer na região de Sorriso, nessas áreas do Mato Grosso nos últimos anos. Mas quando há um despejo imediato de agrotóxicos às populações, há problemas mais graves, problemas cutâneos, problemas respiratórios, problemas cardíacos e assim sucessivamente. Portanto, nós encontramos agora, ainda fresco, tinta fresca, o impacto ambiental no Rio Grande do Sul. A imprensa já para de falar. Concomitantemente, a imprensa parar de noticiar o impacto no Rio Grande do Sul, nós temos PEC das praias, nós temos a autorização de exploração de silvicultura sem licenciamento ambiental e o avanço da devastação na região centro-oeste.
Só com a pressão da sociedade civil organizada, partidos, organizações não governamentais, sindicatos e com a consciência inerente ao cidadão para validar esse tipo de pressão é que nós podemos reverter esse quadro que vai gerar outros casos análogos aos do Rio Grande do Sul no Brasil brevemente. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema em relação ao vídeo, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!